Esta revisão destes diplomas acaba por ser uma oportunidade perdida por parte do Ministério da Educação, porque ao mexer-se na formação contínua, devia ter-se a ambição de ir mais longe. Todos sabemos que o regime de formação contínua hoje está mais orientado para o somatório de horas de formação para a progressão do que propriamente para a qualificação dos docentes, para a qualidade da formação, e nós achamos, e aliás fizemos em parecer, que se deveria ter mexido mais no próprio diploma, e o Ministério apenas quis ali meter um artigo e diz que isto fica para outros tempos. Poder-se-ia e dever-se-ia ter ido mais longe, por exemplo, na questão da recuperação de tempo de serviço. É importante, evidentemente que sim, que o regime especial de progressão, da formação, da avaliação, se estenda até ao final do período de recuperação, embora não é bem isso que ali está, mas passou pelo menos de 25 para 2027, mas há muitos outros aspectos que deveriam ser considerados, nomeadamente a compensação daqueles professores que também sofreram com o congelamento, que também não progrediram, que também perderam tempo de serviço e que agora não são aqui considerados e ficam de fora, e portanto este é um problema que se deveria resolver, a par, por exemplo, da questão das ultrapassagens de professores com menos tempo de serviço por outros, também não tocaram nisso. Depois dizer que em relação aos concursos, ao regime de concursos, há ali um ou outro aspecto que é positivo, em nossa opinião, portanto, um deles tem a ver com o facto de as reservas de recrutamento já não irem terminar no final do ano civil e, portanto, a partir do dia 2 de janeiro, ou 1 de janeiro, não, porque é feriado, do dia 2 de janeiro, serem os diretores a fazer ofertas de escola e contratação direta, e isso voltaram atrás, e vão manter-se as reservas de recrutamento por ordem, por graduação profissional até, enquanto houver professores, e portanto até final do ano letivo, portanto isso aí o Ministério manteve, e isso tem importância. Também havia ali uma penalização de professores a certa altura que obrigava professores de um QZP a concorrer a 4, ao seu mais 3, isso cai também, e os professores terão que concorrer ao seu e no máximo naquelas situações excepcionais apenas a um dos contíguos, e portanto é uma situação mais favorável. Agora, tal como em relação às outras matérias, nós também consideramos que esta é outra, em relação ao regime de concurso, onde se podia ter melhorado um pouco mais, nomeadamente, por exemplo, em relação à mobilidade interna, considerando que todos os professores que são do quadro deveriam concorrer numa só prioridade. Esta é uma posição que a FENPROF tem desde o início. Que este processo não ficou concluído hoje? Sim, não foi concluído hoje, porque o Ministério apresentou hoje, por exemplo, em relação ao Decreto-Lei dos Concursos, foi-nos na própria reunião apresentada uma versão que nós tínhamos aguardado até ontem, no máximo, e que só hoje é que nos foi disponibilizada. Portanto, só hoje é que tomámos conhecimento e agora iremos analisar, estamos até reunidos, e portanto iremos enviar um parecer sobre essa matéria. Portanto, ainda não tínhamos visto. Em relação aos estágios e à formação, às habilitações, não é? O Ministério não mexe uma vírgula naquilo que propôs na reunião anterior e nós estamos completamente contra. Ou seja, por um lado, o facto de os estagiários serem considerados estudantes e não professores e, portanto, não terem direito a um contrato de trabalho, não terem direito a um salário, não terem direito à segurança social, não terem direito à contagem de tempo de serviço, e também porque é, digamos, importantíssimo para os estagiários e para as escolas terem orientadores de estágio, orientadores cooperantes ou orientadores de estágio com condições. E ter condições é ter orientadores de estágio com tempo. E com tempo significa que não se pode ter orientadores de estágio a quem se atribuem as turmas todas que tem que ter ele como professor, as reuniões todas, as formações todas, tudo. E a seguir ainda ter até 4 estagiários. Estas não são condições para poder acompanhar um estágio. Portanto, este devia ser primeiro a prioridade, dar condições com redução e depois haver um suplemento que também reconhecesse a responsabilidade desse trabalho. O Ministério mantém para 4 estagiários um suplemento de 89 euros e líquidos por mês, o que significa qualquer coisa como 22 euros por estagiário mensal e líquido, não quer mexer daí. Nós achamos que isto digamos, desqualificar, ou se quisermos pelo menos, não valorizar, talvez mais isso, não valorizar uma importante responsabilidade que é orientar um estágio e pode provocar uma dificuldade muito grande, que é não haver quem queira orientar estágio nestas condições. Não é só o problema do suplemento, é ter que ter toda a sua atividade normal e ainda ter que ter os estagiários consigo, e isto pode criar uma dificuldade, que é quando nós precisamos de mais professores e, portanto, de mais gente a fazer estágio, sejam jovens que estão a acabar os cursos,
ou docentes de habilitação própria que vão fazer a sua profissionalização e depois não há quem oriente os estágios nas escolas. E isto é um problema. Mas para vocês, qual é que seria aqui o valor justo a pagar aos orientadores? Nós fizemos uma proposta que os orientadores de estágio tivessem uma redução de 4 horas para o primeiro estagiário e 2 por cada um dos outros. A diferença é fácil, porque há aspectos de formação e de trabalho na instituição de ensino superior que é indiferente ter um ou ter mais. Mas depois há o trabalho que é preciso ter quando se tem mais que um, que é o acompanhamento de cada um deles, a observação das aulas de cada um deles, a avaliação de cada um deles, o trabalho diferenciado com cada um deles e, portanto, pensamos que aquilo que o Ministério propõe, 3 para o primeiro e 1 hora para cada um dos outros, é absolutamente insuficiente. Portanto, propusemos 4, 2, 2, 2, ou seja, 2 horas para cada um a partir do primeiro estagiário. Em relação ao suplemento, aquilo que nós propusemos foi que fosse um suplemento de 200 euros e que esse suplemento de 200 euros, que é um suplemento que nem é nada especial comparando com outros cargos que existem nas escolas, olha, logo a começar pelos diretores, e que deve ser depois atualizável. Evidente que poderíamos discutir o valor, mas, quer dizer, 84 ou 89 euros sujeitos a IRS, portanto, sujeitos a carga fiscal e, em alguns casos, até levando os professores a mudar de escalão de IRS, convenhamos que é capaz de não haver muita gente disponível. Uma última nota, só para dizer que quisemos perceber porque é que o Estatuto da Carreira Docente, que é algo que é, por todos reconhecidamente, o documento estruturante que poderá, valorizando a profissão, trazer mais professores para a profissão, está a sofrer sucessivos adiamentos na marcação da reunião. A primeira vez foi marcada para hoje. Pudemos compreender a marcação para 17, porque hoje havia estes diplomas, tínhamos estes diplomas para podermos discuti-los. Agora foi adiado para 27, não é? Passou de 17 para 27 de dezembro e pusemos ao Secretário de Estado. O que nos foi dito é que era uma questão simplesmente de agenda, não era outra questão. Esperemos que assim seja, mas também já fomos deixando, por exemplo, um dos aspectos que o Ministério quer atirar para o ECD e, portanto, quer deixar de autonomizar, mas que é muito importante para as pessoas que se resolva rapidamente, é, por exemplo, da mobilidade por doença. Nós precisamos este ano, e há um compromisso do Ministério, de este ano alterar o regime da mobilidade por doença. E o Ministério admitiu pôr à cabeça essa questão da mobilidade por doença e de, eventualmente, poder até avançar com alterações ao regime atual, que são indispensáveis, antes mesmo da revisão completa do ECD. Uma nota final só para dizer uma coisa que também é algo que nós ali dissemos ao Sr. Secretário de Estado. É que por vezes há ali matérias em que nós estamos a reunir e é-nos dito assim: nós não podemos alterar esta questão das habilitações para a docência porque a posição das instituições de ensino superior é neste sentido. Nós não podemos alterar a questão da formação contínua porque a posição do Conselho Científico da Formação Contínua de Professores é neste sentido. E nós quisemos saber se, quando vimos a estas reuniões, é para negociar com o Ministério as matérias que estão em cima da mesa ou é para o Ministério nos dizer que já foi conversar com outras entidades e as outras entidades tiveram uma posição e, portanto, esta é a posição do Ministério. Ou seja, se o Ministério aqui é o porta-voz de outras entidades ou se vem negociar com as organizações sindicais as matérias, independentemente de recolher opiniões de outros. Não é essa a questão. Agora, condicionar alterações porque há outras entidades que têm aquela posição, nós não estamos nada de acordo com isso e não compreendemos, até porque, reparem, vem aí o Estatuto da Carreira Docente. Toda a gente conhece as execráveis posições que o Conselho das Escolas tem em relação por exemplo, ao Estatuto da Carreira Docente e até à gestão. Quer dizer, se o Ministério da Educação chegar às reuniões connosco para dizer ok, tudo bem, as vossas posições são esses, mas os senhores diretores defendem outra coisa, então não vimos cá fazer nada. E o que os seus diretores defendem, de facto, é uma coisa execrável e que eu acho que os professores vão combater com toda a determinação.